E vamos, olha, nós temos 5 perguntas. E aí eu percebi que tinha alguns irmãos que estavam viajando nas respostas. O que é que você deve responder? Qual é a direção? Aí a primeira pergunta: apresente, e disserte sobre os 3 argumentos sobre a existência do inferno. Qual é a direção que tem que conter na sua pergunta, tá? Aqui, olha, esses 3 parâmetros. Primeiro, o inferno, nós falamos o quê? Que o inferno não é uma invenção da igreja medieval, E de fato, a igreja católica na Idade Média, para colocar terror e cobrar indulgência, ou seja, as pessoas pagarem, ela vendia pedaço de terreno no céu e também vendia o perdão dos pecados. Inclusive, vendia o perdão para aqueles entes queridos que já haviam morrido. Aí você chegava lá e podia pagar para a salvação do seu filho, do seu marido, do seu parente que se foi, E aí mostrava, dava aquela ênfase em relação ao sofrimento do inferno, Para criar temor, medo nas pessoas, o que se fez? Deu ênfase, mas não foi uma invenção da Idade Média. Na verdade, antes da Igreja Católica existir, a Bíblia já falava de inferno. Tudo bem? Segundo ponto que nós falamos, e aí é um argumento muito simples: não pode haver paraíso se não existe inferno. Se não existe inferno, todos vão para o mesmo lugar. É isso que a Bíblia diz? Se não existe inferno, todo mundo vai para o mesmo lugar, para o paraíso. E nós sabemos claramente que as Escrituras deixam claro, Deixam claro que há uma condenação eterna e há uma vida eterna. Esses 2 parâmetros. Só existe o pico da montanha porque existe o vale da montanha. Presta atenção, Antes de chegar no pico tem que estar lá no vale. Então só existe céu, paraíso, porque existe inferno. São 2 opostos e 2 lugares para onde as pessoas vão, dependendo da escolha que tomarem em vida, se entrega sua vida a Cristo ou não. O terceiro argumento que nós falamos, que o próprio Jesus ensinou muito mais sobre o inferno do que todos os profetas e os apóstolos. 13% das palavras de Jesus nos evangelhos falam do inferno. E Jesus então iria ensinar sobre algo inexistente? Jesus ia ensinar sobre algo que não existe? Então, se o inferno não existe, Jesus é mentiroso. Mas as pessoas ficam tentando: não é bem assim, não é bem assim não. Não viaje muito não. A Bíblia, ela trata muito com clareza. A Bíblia é muito mais clara do que subjetiva, viu, gente? São poucas coisas que são subjetivas. E quando fala do inferno, é com clareza. Tudo bem? Então é essa direção que você tem que pegar na sua resposta. Agora, no dia da provinha, o que pode ter para você colocar? Geralmente a prova, eu vou tentar ser mais objetiva possível. Então o que pode ter no dia? Eu vou fazer, eu vou dizer, por exemplo, verdadeiro ou falso sobre o inferno? Jesus ensinou mais sobre o inferno do que os apóstolos e os profetas juntos? Isso é verdadeiro ou falso? Então pode pegar esse caminho. Tudo bem? Vamos falar da pergunta número 2? A pergunta número 2 que você tinha que colocar: cite e explique sobre as palavras que são traduzidas para o português como inferno. Essa é a número 2, tá? Cite e explique as palavras que são traduzidas para o português como inferno. E aí entra uma questão muito interessante. A palavra de Deus tenta descrever aquilo que não é conhecido, não é de conhecimento das pessoas, Então é importante você entender isso. Então, tanto Jesus
Quantos apóstolos? Os profetas no Velho Testamento estavam trazendo uma informação de algo que no nosso mundo físico, no nosso campo, nunca ninguém viu. Aquilo que eu expliquei para vocês na semana passada, nunca ninguém sentiu, nunca ninguém pegou. E descrever algo dessa natureza para o ser humano, então não é tão simples assim. Mas aí nós olhamos algumas palavras que são traduzidas do hebraico e do grego para o português, e nós traduzimos como inferno, né? E isso ajuda a esclarecer um pouquinho. Aí está aí, olha, as duas primeiras palavras, né? Sheol em hebraico e Hades no grego, é a mesma coisa, tá? Só que nós temos Sheol no Velho Testamento, Seol no Velho Testamento e Hades no Novo Testamento. A Septuaginta, que é aquela versão que eu falei para vocês na aula passada, eu repito isso porque, por repetir, não é? A gente guarda as informações. Aquela versão que foi traduzida por 72 eruditos judeus do Velho Testamento para o grego, em todos os lugares que aparecia a palavra Seol, foi traduzida como Hades. E aí, o que significa? Entenda uma coisa, a palavra Seol e Hades, aí nós olhamos isso na semana passada, tá? Eu estou usando essas respostas como uma pequena revisão. Nós olhamos pontualmente na semana passada, eu mostrei para você, não é traduzida exclusivamente como inferno. Pode ser traduzida como sepultura, lugar dos mortos, tá? Túmulo, quer dizer, está no túmulo, está no Seol, está no túmulo. Não é obrigatoriamente traduzida como inferno. Tanto é que algumas versões da Bíblia mantêm essas palavras sem tradução, conforme no original, tá? Porque não é nem sempre traduzido. Quando essas duas palavras aparecem, aqui em hebraico Seol e em grego Hades, que é a mesma coisa, tá? Uma em grego, outra em hebraico. Ela é traduzida às vezes como inferno, pode ser traduzida como inferno, pode ser traduzida algumas vezes também como lago de fogo, e pode ser traduzida como lugar dos mortos, sepultura. Tudo bem? Aí nós olhamos até algumas passagens e eu provei para você nessas passagens exatamente essa informação. E aí, continuando a resposta 2, aí nós temos a palavra Geena, que é uma palavra de origem hebraica, que foi emprestado pelos gregos, pela língua grega. Então essa palavra, ela não foi traduzida, não tem uma tradução. Então Geena pegou, os gregos pegaram e emprestaram essa mesma palavra e também usaram, como nós fazemos com algumas palavras do inglês, não é? Nós usamos a mesma palavra. Shampoo é uma palavra inglesa e nós colocamos no português, shampoo. O que é shampoo? É shampoo. Não tem tradução, né? É um espumante para cabelo. Pronto, mais ou menos assim. Mas não tem tradução. Só que esta palavra Geena, todas as vezes que ela aparece nas Escrituras, ela sim, ela é traduzida como inferno e em alguns momentos como lago de fogo. E aí é uma referência àquele vale que nós conversamos na aula passada, Vale dos Filhos de Inom, e o fogo consumindo. Essa era a imagem que Jesus, que na palavra, queria descrever para as pessoas a respeito do inferno. Olha, é semelhante ao Vale de Inom, onde o fogo não se apaga. E aí, aquela analogia que eu conversei com você na semana passada, não é? Os cadáveres eram colocados naquele lugar e nem todo, o fogo não pegava 100%. Então o fogo aumentava, diminuía. Então às vezes o cadáver estava ali e começavam os micróbios decomporem, não é?
aquele cadáver, e o fogo bem do lado. Então era essa analogia que Jesus queria passar para as pessoas a respeito do inferno. O inferno é semelhante a esse lugar. E aí ele coloca, onde o fogo não se extingue e onde os vermes não morrem, né? Ou seja, qual é a figura que ele quer colocar? É um lugar de fogo constante, de sofrimento constante, mas não consome você. Você apenas sente dor, você sofre, mas não é aniquilado. Era isso que Jesus queria colocar. Aí entra aquela tarefa que você ficou de levar para casa, a descrição a respeito do inferno. Então, aquelas descrições é exatamente como Deus quer pintar o inferno, que você entenda. É assim, é desse jeito. Quando aparece essa palavra Geena, que é originalmente hebraica, foi transliterada para o grego, aí você é traduzido sempre como inferno, em alguns momentos como lago de fogo. E a última palavra que aparece uma única vez, no livro de 1 Pedro, o apóstolo Pedro menciona sobre ela, Tártaro. É uma palavra grega, que foi emprestada da mitologia grega, que era aquele local reservado para os piores espíritos, né, das divindades, que eram aprisionados. Então o apóstolo Pedro pegou esse local. Vocês conhecem? Lembra aquele Tártaro, aquele lugar? Pois é para lá que vão os que não seguem a Jesus Cristo. É mais ou menos esse o parâmetro que ele quis colocar. Então pronto, resposta número 2 está aí, ok? Tudo bem? Vamos para a próxima? Terceira pergunta que você levou para casa: qual a diferença entre inferno e lago de fogo? Tem diferença? Tem diferença ou não tem? Vocês chegaram a essa conclusão na aula passada, não foi? Interessante que quando eu fiz a pergunta, todo mundo ficava de olho arregalado, não sabia. Aí quando nós começamos a ler os textos, vocês chegaram a essa conclusão na semana passada. Então veja bem, vamos lá, está aqui. Essa passagem é a mais clara que demonstra essa diferença entre o inferno e o lago de fogo. Então o que é o inferno e o que é o lago de fogo para você? Então o inferno é um lugar temporário para onde são enviadas pessoas que morrem sem Cristo. Agora eu quero que você entenda que quando a Bíblia descreve sobre o inferno, ela coloca como lugar de sofrimento. Qual é a prova que nós temos disso? Qual passagem de Lucas que nós lemos semana passada? Sobre quem? Lázaro e o homem rico, né? E aí nós conversamos na semana passada. Muitos acreditam que isso é uma parábola, por isso que não deve ser levado a sério. Não, peraí, gente. Mesmo que seja uma parábola, todas as parábolas de Jesus eram levadas a sério. Todas as parábolas de Jesus tinham princípios que deveriam ser extraídos. Todas as parábolas de Jesus eram uma alegoria de uma situação conhecida pelo povo, mas que os princípios deveriam ser tirados e eram fatos, né? Agora, independente de ser parábola ou não, os princípios são os mesmos. Existem dois lugares opostos. Naquela parábola descrevia um lugar de sofrimento onde havia fogo, né? Então nós chamamos isso de inferno, isso é inferno. E um outro lugar contraditório, oposto a esse, o Lucas, na palavra de Jesus, Lucas narrou que chamava-se seio de Abraão, que é o sinônimo de paraíso, o sinônimo de céu, né? E que quem estava num lugar não podia ir para outro. Quem estava naquele lugar não podia sair dali. Então ali deixava claro para a gente, ali era uma referência ao inferno. Então quando as pessoas morrem sem Cristo, vão diretamente para o inferno. E as pessoas que morrem com Cristo, nós vamos falar disso hoje, na aula de hoje, tá? E lago de fogo é o lugar reservado para Satanás, anjos decaídos e o inferno. Essa a Bíblia fala que é a segunda morte. Mas pastor, como pode segunda morte? Preste atenção. É muito importante você entender isso.
O que é a morte? A morte é um aniquilamento da pessoa. Morte é separação. Separação. Tudo bem? Qual foi a primeira morte? A que nós nascemos. A Bíblia não fala que nós nascemos mortos em transgressões? Inclusive isso eu ia falar semana passada, eu esqueci. Aí eu lembrei agora quando eu li essa pergunta. Nós não somos mortos, não estamos mortos em nossas transgressões por causa do pecado original? Estamos ou não? Estamos ou não, gente? Estamos. Romanos 3:23. O livro de Romanos é o que mais fala. O apóstolo Paulo fala sobre isso claramente. Por causa de quê? Do pecado original, nós nascemos no pecado, nascemos mortos. Ok? Essa é a primeira morte. O que a Bíblia fala que vai acontecer no trono branco? Trono branco, não é? O que vai acontecer? Vão ressuscitar. O que é ressuscitar? Tornar vivo novamente, né? O julgamento para a condenação. E as pessoas que morreram sem Cristo, elas estão aonde? No inferno, né? E vão ressuscitar naquele momento apenas para mostrar, olha, você foi para o inferno. Ah, o inferno parecia, mas pastor, é tão injusto. Não, não é injusto. Jesus morreu neste mundo, no nosso lugar. E não importa o pecado que você cometa, não importa o que você faça, não importa a vida que você levava. Se você abrir o seu coração, reconhecer que é um pecador, entregar a sua vida a Cristo, você tem vida eterna. Então você não pode dizer que Jesus, que Deus é um Deus injusto. Não, Ele é justo, Ele é bondoso. Ele é bondoso até demais. Porque você pode ter sido o pior bandido do seu bairro, não é? As pessoas olham para você, têm medo de você. Mas se naquele momento que você está ali, no último momento, ó Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz, eu entrego minha vida a Ti, você tem vida eterna. Olha a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Mas as pessoas que estão no inferno, porque escolheram deliberadamente ficar longe de Deus, não quiseram abrir os seus corações e entregar suas vidas a Jesus. Então o inferno, as pessoas do inferno vão voltar para o julgamento do trono branco. Em escatologia nós aprendemos que isso vai acontecer depois do milênio, né? Do reinado de Jesus. Volta para o trono branco. Lá no trono branco, gente, o que é um tribunal? Tribunal para mostrar o porquê que cada um foi condenado. Olha, vai como se fosse passar na velocidade da mente. Na velocidade da mente. A vida das pessoas. Olha o que você fez, olha o que aconteceu, olha que você me rejeitou, e eu no último momento, enviei o meu servo lá para pregar para você, e você zombou. É por isso que você foi condenado. Aí essas pessoas vão ter o quê? A segunda morte, que é a separação de Deus, pela segunda vez, só que agora irreversível e eterno. Isso é o lago de fogo. As pessoas vão ser o inferno, juntamente com Satanás e os anjos decaídos, serão ali lançados. E essa é a segunda morte, porque a primeira foi o pecado original, e a segunda é o resultado das nossas escolhas. Nós não queremos, não quisemos, e por isso vamos para lá. Agora irreversível, não tem mais volta. A primeira morte tem volta, né? Se nós nascemos mortos em nossos pecados, se nós abrimos os nossos corações, Deus promete nos perdoar de todos os nossos pecados. Que Deus maravilhoso, hein? Ele é bondoso até demais, porque aos olhos humanos a gente olha, isso é um desgraçado, merece morrer mesmo, né? Mas Deus não. Ele olha, se arrependa, abra o seu coração. A pessoa pode ter sido a pior pessoa do mundo, falado, zombado de Deus, brincado com Deus, né? Mas Deus olha para ele, se arrependa, ainda há esperança. Essa é a bondade e a misericórdia de Deus. Então nós estamos na primeira morte, ou seja, sem Cristo, né? Quando nós nascemos, né? Nascemos mortos.
E a segunda morte é a separação de uma vez por todas, não tem mais volta. Vocês entenderam isso? Entenderam isso? Entenderam isso? Se não entendeu isso, depois você vai entender. Mas aí é que fala essa passagem de Apocalipse, né? Essa é a segunda morte, o lago de fogo, lugar reservado para Satanás, anjos decaídos e inferno. Pastor, onde é que fica isso? Tem tantos lugares desconhecidos do universo. Só sei que é totalmente separado de Deus, sem a presença de Deus. Então essa foi a resposta da pergunta número 3. Pergunta número 4. Cite 5 descrições do inferno. Eu botei barra lago de fogo, né? Por que eu coloquei inferno barra lago de fogo? O senhor falou que são duas coisas diferentes? Porque às vezes a Bíblia dá uma descrição de um e se confunde com o outro. São lugares bem parecidos, tá? Bem parecidos, de sofrimento. E aí um se confunde com o outro. Por isso que eu coloquei barra lago de fogo. Então tá aí, resposta 4. Aí eu escolhi algumas passagens. Inclusive passagem daquela tarefa que você levou para casa, né? Quais são as descrições? Tormento em meio das chamas. Terá choro e ranger dos dentes, sofrimento. Ranger dos dentes, choro, sofrimento, dor, relacionado à dor. Lugar sem presença de luz. Aí nessa mesma passagem, eu acho que nessa mesma passagem leva ao 4, lugar de punição eterna. Aí, gente, preste atenção, não existe um aniquilamento. As pessoas vão viver eternamente num de dois lugares, ou longe de Deus, ou junto de Deus, ou no paraíso, ou no inferno, que depois será lançado no lago de fogo. Ok? Então não existe aniquilamento, né? O último estágio, não existe isso. Mas pastor, nossa, eu não acredito nisso. Acredite, mas Deus é tão misericordioso que eu sou o filho amado, Ele não quer que nenhuma alma se perca, que ninguém pereça, mas Deus não vai forçar ninguém a obedecê-lo. Você força um filho a obedecer você? Você lamenta, você chora, você se entristece. Você não gostaria que ele tivesse pego aquele caminho. Da mesma forma, Deus não vai forçar você a obedecê-lo. São resultados de nossas escolhas. Lugar de punição eterna, castigo eterno, tá? Eu escolhi essas 5, mas eu dei para você uns 20 versículos, eu acho, né? Uns 20 versículos, bastante versículos para você olhar e você colocar essas descrições a respeito, né, das descrições do inferno. E aí, é aquilo que eu falei para você, está Jesus, os apóstolos descrevem aquilo que nós nunca vimos, tá? Que nós nunca vimos. Pastor, e esse livro de pessoas que foram ao inferno? Olha, meu irmão, tenha cuidado com isso, tá? Testemunho da fulana de tal que foi até o inferno. Meu Deus, não quero conhecer o inferno não, viu? Isso é para vender livro, tá? Isso é para vender livro e funciona, tá, gente? Porque isso é um assunto que instiga a curiosidade humana. A última pergunta que eu deixei para você: por que muitos acreditam que o inferno pode ser no centro da terra? O inferno, não o lago de fogo, tá? O inferno pode ser no centro da terra, né? Não é verdade? Muitos acreditam. Quando você pensa no inferno, você pensa onde? Embaixo. E por que você tem esse pensamento? Na nossa cultura já tem esse pensamento. É uma resposta interessante. Aliás, é uma pergunta interessante. O porquê disso? Aí é a última pergunta da nossa revisão. Por quê? Porque quando mencionado, aonde? Nas Escrituras, e aqui estão alguns textos, dá a entender que é embaixo de onde estamos. E aí eu até mencionei com você na semana passada, que em 2013, uma sociedade científica francesa descobriu que no centro da Terra, a temperatura chega a 6.000 graus Celsius. A temperatura do Sol. A mesma temperatura do Sol. Quente. E sabe-se
que no centro da terra o que mais tem é enxofre. Então, por que não pode ser? Pode ser. Agora você quer cavar para ir lá ver? Fique à vontade. Pronto! E aí você pode anotar essas passagens, e nós lemos essas passagens na semana passada, que aí nós vamos para o segundo assunto da nossa aula. Bom, nós estamos na terceira aula de 6. Vamos então falar do nosso segundo assunto, estado dos mortos. Que não existe, que ninguém chega no estado final depois que morre. Nós sabemos que isso é um fato. A prova disso é que a Bíblia fala de ressurreição, não recriação. Ressuscitar é tornar vivo novamente. Ou seja, o espírito fica vivo. A carne, o corpo morre, mas o espírito fica vivo. Então, quanto ao fato de que não existe um aniquilamento, depois que nós morremos, não se acaba, pelo contrário, melhora. Isso é um conforto para os nossos corações. Por isso que acho que o apóstolo Paulo, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes, 1 Tessalonicenses, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Quanto aos que dormem. Exatamente por isso, porque na verdade não acabou, Não acabou. E já que não acabou, então como é que se encontra? E aí é esse ponto que existem algumas divergências, e nós vamos falar sobre elas hoje. Como por exemplo, voltando a citar esse verso que eu falei para vocês, que o apóstolo Paulo fala, quanto aos que dormem. Aí nós temos algumas doutrinas que dizem que na verdade, depois que nós morremos, nós ficamos no sono profundo até o julgamento de Cristo, hibernando. Você acredita nisso? Ou não? Você acredita nisso? Ou não? O que você acredita? Fale para o seu irmão do lado, o que você acredita? O que é que você acredita? Eu não sei nem o que acreditar, pastor. Você vai tirar sua dúvida hoje. Assim espero. Porque, por exemplo, os adventistas acreditam que, na verdade, o espírito fica no sono profundo. Mas nós vamos olhar daqui a pouquinho isso. Mas eu quero já deixar uma semente plantada na sua mente. Sono é uma necessidade física ou espiritual? O corpo está morto, o espírito está vivo. Já vou deixar plantado essa semente, e nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. Nós vamos esclarecendo mais essa pergunta. Também os TJs, que são os testemunhas de Jeová, eles acreditam também que entra nesse sono profundo. Inclusive tem até uma história que eu já contei aqui, mas tem gente que não escutou ainda. Quando um dos primeiros missionários chegaram para pregar lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, aí iniciou, a pregação. E aí ele falava: olha, cuidado com os de capa verde. Cuidado com os de capa verde. É o anticristo. Vocês não aceitem, não deixem entrar na casa de vocês. Passou-se 30 anos, 20 anos, acho que não é muito, 20 anos. Aquele missionário foi embora e chegou um outro missionário. E como é que o missionário chega na cidade? De moto e capa verde. E as pessoas, ele não entendia porque as pessoas fechavam a cara e fechavam as suas casas, não queriam de jeito nenhum. Porque lembrava que aquele primeiro falou. Mas o capa verde que aquele havia falado era a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, capa verde.
E os irmãos achavam que era uma jaqueta verde. Ele não deixou claro. E quando chegou o missionário de jaqueta verde, até as pessoas entenderem isso, meu irmão foi alguns meses recebendo, não tá, não pode, não quero, não. E aí, com o tempo, insistência dele, que as pessoas entenderam que a capa verde era a Bíblia referida dos testemunhos de Jeová, a qual aquele missionário falava, não é? E por que ele falava isso? Porque os testemunhos de Jeová não acreditam que Jesus é de fato da Trindade, Deus, não é? Eles não acreditam nisso. Então era por isso que ele havia deixado essa advertência. Os mortos não deixam de existir. Isso aí é importante. Esse é o ponto de partida, que nós temos que levar em consideração. E que ponto de partida é esse? Os mortos não deixam de existir. O espírito do homem não cessa depois da morte. E o espírito é a parte não material, tá? É a parte que não é matéria. E ele continua existindo depois da morte. Agora, e aí que entra, que nós vamos olhar que ele vai existir, e você já tem a noção, Você tem a noção, vai existir já em 1 e 2 lugares. Desde a aula passada, nós já estamos tocando nesse assunto. Se nós falamos que os que morrem sem Cristo vão para o inferno, então os que morrem com Cristo vão para um lugar agradável. Mas a pergunta é, em que estado eles permanecem? É dormindo? Como alguns acreditam? Como é que é isso, E é disso que nós vamos estar conversando. E já que o espírito não cessa depois da morte, você tem que distinguir, aprender a distinguir. Existe uma diferença. Nós possuímos uma parte material, que é o corpo, e uma parte imaterial, que é o espírito. Quando nós olhamos nas escrituras que Deus que formou o homem, quando Deus formou o homem do quê? Do pó da terra. Na verdade, gente, tudo foi criado do pó da terra. Tudo foi criado do pó da terra. Todo ser vivo foi criado do pó da terra. Por isso que existem composições semelhantes entre todos os seres vivos. Não é que foi um processo evolutivo, não. É que a matéria para a formação de tudo, isso nós aprendemos em Origens 1, que é uma matéria aqui do nosso seminário, Nós aprendemos em Origens 1. Tudo foi formado da mesma matéria, tá? Tudo ser vivo foi formado da mesma matéria. Mas quando Deus formou o homem, o que foi que Deus fez? Deus soprou sobre ele o quê? O Espírito. E se tornou o quê? Alma vivente. Espírito significa, no original, pneuma, do grego, sopro. Sopro divino. Então Deus pegou aquela matéria terrena e deu vida que pertence a Deus. O sopro de Deus, o Espírito é vida. O Espírito é a vida do ser humano. E nós temos que distinguir matéria, essa parte da matéria e essa parte espiritual. Aí eu quero abrir um parêntese para você, muito importante. Existem duas versões, duas alas diferentes que defendem quanto essa parte matéria e imaterial. A parte material e a parte não material. Os tricotomistas. O que é o tricotomista? O que é um tricotomistas? É quem faz tricô. Tricotomistas. O que é um tricotomita? É quem faz tricô. Não. Puxa, pastor, achei que a minha mãe fosse tricotomista. Ela faz tricô. E os dicotomitas, o que diz? Um vem de 3, outro vem de 2. Tri de 3, E 2 de 2, de 2. Os tricotomitas acreditam que nós somos formados por corpo, alma e espírito. E os dicotomistas acreditam que nós só somos formados por corpo
espírito. E que espírito é a mesma coisa que alma. Mas preste atenção. No Velho Testamento nós não temos muitas distinções. Não se faz distinção entre o espírito e a alma. Mas no Novo Testamento nós temos distinções entre o espírito e a alma. Nós temos passagens que deixam com clareza essa distinção. Quando Deus criou o homem, a única coisa que Deus fez foi soprar sobre ele o espírito, que no grego é pneuma, que significa o vento, o sopro, o hálito, o princípio da vida. E a Bíblia diz lá em Gênesis que tornou a alma vivente. E o Velho Testamento não faz distinção. Gente, no Velho Testamento não faz distinção. Mas lá no Novo Testamento nós temos distinções. Só que em algumas vezes existe uma confusão, É a tradução. Olha, aprenda uma coisa. Existe um termo que aprende-se quando a gente estuda uma outra língua, quando a gente faz uma graduação ou um bacharelado numa outra língua, que traduzir é trair. Uma vez eu li um artigo que dizia: traduzir é trair. E quando a gente leu aquele artigo, que era uma atividade que nós estávamos fazendo na faculdade, traduzir é trair, e à primeira vez você ficou ali, mas na verdade o que o autor daquele artigo queria dizer é: não existe uma tradução perfeita. O que isso quer dizer, gente? Existem linguagens, existem códigos de comunicação entre povos que são distintos para aquele povo e que não é para o outro. Prova disso, por exemplo, em inglês. Como é que é perdoa-me em inglês? Como é que é? Sorry. Como é que é desculpe-me em inglês? O inglês usa a mesma palavra para falar de perdão e de desculpas. Mas é a mesma coisa? Me desculpe, perdão, é a mesma coisa? Não é. Então, você precisa entender isso. Então, existem algumas questões do original das Escrituras. Por exemplo, aquilo que eu sempre toco para vocês, não é? E muito no encontro de casais, a palavra amor. No grego existe uma palavra descrevendo cada tipo de amor. O amor materno, uma palavra. O amor entre amigos, uma palavra. O amor entre um homem e uma mulher, uma outra palavra. Mas no português tudo é amor. Inclusive a gente diz: eu amo pizza. Tudo é amor, Eu amo pizza. Então tudo é amor. Então veja bem, aí que entra a questão. Quando se faz a tradução, nem em todos os aspectos consegue-se passar a perfeição do contexto, daquilo que queria expressar no original. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que a Bíblia não é confiável? Não tem nada a ver. Não compromete a mensagem das Escrituras. Não compromete a verdade das Escrituras. Não se compromete. Isso só mostra que existem alguns termos que são difíceis de traduzir. Alma e espírito é um exemplo desses termos. Mas vamos olhar no Novo Testamento algumas expressões, algumas distinções entre espírito e alma. Por exemplo, a primeira, Lucas 1,46. A segunda, Hebreus 4,12. A terceira, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. E a quarta passagem, Lucas capítulo 23, verso 46. Essas quatro passagens. Eu vou ler, começando com Lucas 1,46. Olha o que Maria diz. Então Maria disse: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Espera aí, se é a mesma coisa, então por que Maria disse: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito? Ah, pastor, mas esse é um texto narrativo. E um texto narrativo, o autor está apenas narrando aquilo que foi falado. E o que foi falado não quer dizer que é um fato. Bom, se você pensou assim, você não pensou errado. Mas vamos ver outro texto, que não é um texto narrativo? Hebreus 4,12. Olha, Hebreus 4,12. E aí, Hebreus é uma epístola. E as epístolas são fatos. É ou não é?
Olha lá, Hebreus 4,12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Fez distinção ou não? Fez distinção ou não? Fez distinção. Então o que é o espírito alma? O que é espírito, alma, corpo? O que é isso? Preste atenção, na sua apostila está explicando para você. Todas as vezes que a parte imaterial, nós temos uma parte material. E qual é a parte material que nós temos? Corpo. Isso é matéria, feita do pó das estrelas, e vai voltar para o pó. Isso é matéria. Então todas as vezes que há uma ligação da parte material com a não material, pode ser uma de 2 coisas, ou espírito ou alma. Se é a ligação com a parte não material, associada às emoções, às necessidades da matéria, é alma. A alma tem a ver com sentimentos, emoções, raiva, frustração, alegria, tristeza. Isso é alma. Agora, todas as vezes que essa parte não material conecta com Deus, faz ligação a Deus, é espírito. O espírito é a parte não material que não está ligada às emoções da carne, da matéria. Está ligado a Deus. Então isso é o espírito, aquele que está ligado a Deus. Então chama-se alma as sensações, as emoções, as vontades relacionadas à matéria, que é a nossa carne. E chama-se espírito aquilo que nos liga, nos conecta com Deus, é o espiritual. Tudo bem? Aí você me pergunta, então nós somos compostos por corpo, alma e espírito? Eu acredito que sim, por causa desses textos que fazem essas distinções, né? Eu acredito que sim. Então, primeiro ponto de partida: os mortos não deixam de existir. Então, o espírito não cessa depois da morte. Agora vamos olhar algumas passagens, vamos conversar mais sobre esse primeiro ponto. Veja bem, olha comigo, abra sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 10, versículo 28. Diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, veja bem, se o homem não pode matar o espírito, então a morte física não tem efeito sobre a morte espiritual. Ou seja, o fato do corpo morrer não quer dizer que o espírito vai morrer, né? E não será aniquilado. O espírito continua vivo. A parte imaterial, vamos dizer assim, continua existindo depois que nós morremos aqui, que esse corpo morre, que esse corpo perece, esse corpo perece. O espírito continua existindo, a parte imaterial. Outro ponto que eu quero tocar com você: o fato de a Bíblia representar a morte como um sono não quer dizer que o espírito dorme. Aí entra aquela passagem de Tessalonicenses que eu citei para você, eu não lembro agora exatamente qual é a referência, onde fala: quanto aos que dormem, não quero que sejam ignorantes. O fato de o apóstolo Paulo fazer essa referência, que os que estão mortos estão dormindo, não quer dizer que o espírito dorme. E aí eu volto a falar, preste atenção, o sono é uma necessidade física. Inclusive durante o sono, o seu corpo se recupera plenamente. Um bom sono traz vigor pleno ao corpo. Isso acontece as reposições hormonais,
né, que você desgastou durante o seu dia de trabalho, gastou testosterona, lutando, trabalhando, há uma reposição hormonal durante o seu sono, isso é corpo. O fato dele comparar ao sono é uma analogia. Como uma analogia? É mais ou menos assim. Quando nós estamos dormindo, nós não iremos acordar? A analogia que ele está fazendo é em relação ao corpo, né? Quanto aos que dormem, ao corpo vão ressuscitar. Então, assim como de um sono vem um despertar, nós esperamos a ressurreição dos justos. E isso vai acontecer com certeza, de fato, assim como um corpo levanta de um sono. Mas não quer dizer, gente, quem está lá no céu, no paraíso, não tem nada a ver. Nós não estamos hibernando, é apenas uma analogia, tá? É uma analogia, algo análogo, semelhante. É uma comparação que ele está fazendo para que nós possamos entender. E as pessoas leem, aí é que nem leem então. Arranque a tua mão, arranque o teu olho, corte a mão, arranque o olho. É análogo, é apenas uma analogia, não é literal. Então existem alguns textos da Bíblia que apenas são análogos, analogias das situações existentes para que nós possamos compreender. E o fato dele mencionar o sono é algo exatamente voltado para esse sentido. Tudo bem? Ok? Então ninguém está dormindo lá no céu. Eu imagino. O que você imagina que você fica fazendo lá no céu? Esperando o grande dia da trombeta de Deus soar, os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, e os que estiverem aqui ressuscitarem juntamente no novo corpo. O que você imagina que eles estão fazendo? O que você imagina? Dormindo não estão. Olha, meu irmão, a visão que as pessoas têm do céu é cantando. Um coral celestial, cantando. Não, olha, imagina, né? Você poder fazer um monte de coisas e não tem reumatismo, não tem artrose. O irmão vai jogar bola aqui na igreja. Ai, pastor, tá que tá mal aqui, deu mau jeito, né? É a idade, não tem isso. Então você pode brincar, você pode jogar sem dificuldade nenhuma. Gente, a Bíblia quando descreve a questão do céu, né, é algo maravilhoso. E agora a diferença é que não tem dor, não tem sofrimento, não tem doença. Então quer um consolo para a doença? Você vai acabar, isso vai acabar um dia, graças a Deus, né? Vai acabar um dia, glórias ao Senhor por isso, vai acabar, pronto, né? Você tem que levar isso em mente. Então não tem nada a ver com estão dormindo. Outro ponto importante, que os mortos não deixam de existir. Moisés não deixou de existir depois que morreu. Lá em Mateus capítulo 17, versículo 3. Quando estavam no monte da transfiguração, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Aí você pode dizer, Elias foi arrebatado. Sim, não experimentou a morte, mas Moisés morreu. Moisés morreu. E isso é claro nas Escrituras, no Velho Testamento, que Moisés experimentou a morte. E Moisés estava ali, apareceu naquele momento diante de Jesus, Pedro, João e Tiago, no monte que depois foi conhecido como Monte da Transfiguração, onde teve a transfiguração do corpo de Jesus. É com aquele corpo que nós iremos ficar depois que nós ressuscitarmos, os que morreram ressuscitarem, os que estiverem aqui forem arrebatados. É com aquele corpo que nós vamos ficar.
aquele mesmo corpo, daquele jeito. Assim como Jesus apresentou aquele corpo, estava mostrando como é que nós vamos ficar depois da ressurreição, do arrebatamento da igreja, não é? E entenda, mas o espírito não está aniquilado. Os que morrem em Cristo vão para o lado de Cristo. Os que morrem sem Cristo vão para o inferno, esperando o dia do julgamento, né? Que é o trono branco, que vai acontecer depois dos 1000 anos do reinado de Jesus. As pessoas serão julgadas para a condenação. Aí todos aqueles que estavam no inferno serão lançados junto com o diabo e seus anjos no lago de fogo. Ok? Outro ponto, outro fato que mostra que os mortos não deixam de existir. Outro exemplo claro, os habitantes de Sodoma e Gomorra. Judas só tem um capítulo, tá? Então é capítulo 1, versículo 7. Olha o que ele diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Preste atenção para o sofrendo a pena do fogo eterno. Sofrendo é um particípio presente. O particípio presente, ele demonstra o quê? Uma ação contínua, continuada. Então, ou seja, eles estão sofrendo desde aquela condenação de Sodoma e Gomorra até agora, estão sofrendo no inferno. As pessoas que morrem sem Cristo vão para o inferno. Não tem meio termo, gente. Não tem mais ou menos. Não tem mais ou menos. Mas pastor, é difícil de imaginar. Não é difícil de imaginar, não. Você que está com a mente fechada. Tem pessoas que têm dificuldade de imaginar a existência de um inferno porque é um Deus tão bom. Não, a bondade de Deus se vê no fato de Ele ter enviado o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Essa é a bondade de Deus. Aí que descreve a bondade de Deus. Nós temos que ser reais com o que a Bíblia fala, não é? E gente, nesse assunto a Bíblia tem muito mais clarezas do que dúvidas. As dúvidas são mínimas, as clarezas são enormes, então não tem jeito. Os que morrem sem Cristo estarão sofrendo, assim como os homens de Sodoma, o povo de Sodoma e Gomorra, eles viraram as costas para Deus. É que nessa sociedade que nós estamos hoje, nós vivemos como no dia de Sodoma e Gomorra. O governo criando leis. Hoje o SUS, melhor dizendo, os impostos que nós pagamos, o seu imposto de renda, aquele imposto que está ali tributado no que você compra, no leite, no macarrão, no combustível que você coloca no seu carro, está bancando mudança de sexo. Mudança. Existe hoje uma cirurgia que transforma um órgão sexual masculino num órgão sexual feminino, gente. Estamos que nem no dia de Sodoma e Gomorra. O Estado apoia, entendeu? Aí quando a Bíblia falava, olha, a volta de... como será a tua volta, Jesus? Os apóstolos perguntando, será como no dia de Sodoma e Gomorra? Aí todo mundo ficava, há 20 anos atrás, tinha muitas dúvidas em relação a isso. Hoje não tem mais, já estamos vivendo. Era inacreditável há 20 anos atrás vivermos o que estamos vivendo hoje. Era inacreditável, gente. Não dava para conceber o fato de vivermos o que estamos vivendo hoje. O governo apoiando, levantando a bandeira. Então, não tem, infelizmente. Mas pastor, tem esperança? Tem. Pode ser homossexual, pode ser ladrão, pode ser homicida. Se arrepender, será salvo. Aí que demonstra a misericórdia de Deus. Essa é a demonstração da grande misericórdia de Deus. Isso sim. É interessante que as pessoas que afirmam que o inferno não condiz com a justiça e bondade de Deus, com a bondade de Deus, não pode existir inferno porque Deus é um Deus bom. Essas mesmas pessoas acham que um homicida, um latrocida precisa ser punido. Está vendo como é contraditório?
totalmente. A bondade de Deus demonstrada pelo fato de Jesus ter morrido indistintamente por todos os pecados da humanidade. Que bênção, gente. Que bênção, não é? Não importa o que a pessoa fez, ela pode ser salva se abrir o coração e entregar sua vida a Cristo. Então, voltando aqui, letra D, os habitantes deixaram de existir depois que morreram. Continuando ainda, nesse mesmo ponto 1, mais outros aspectos para você colocar aí. Outro exemplo, que os mortos não deixam de existir. É isso que eu estou tentando pegar com você, tá? Os mortos não deixam de existir. Outro exemplo, o ladrão na cruz, depois da sua morte, o que foi que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E morrer de cruz era uma morte vergonhosa, era reservada para os grandes criminosos ou para os rebeldes. Por que os judeus pediram que os romanos crucificassem Jesus? Porque estava acusando Jesus de se rebelar contra César, o imperador romano. Por isso que eles pediram, porque a condenação de quem se rebelava contra o Estado romano, a pena era morte de cruz, crucificado na cruz. E foi por isso que eles instigaram, os sacerdotes instigaram, ali os fariseus instigaram, tem que levar para a cruz. Exatamente por isso, que era uma morte reservada para os piores criminosos ou para os rebeldes. E naquele ladrão que estava lá, eu não sei o que ele fez, a Bíblia não fala o que ele fez, mas coisa boa não deve ter sido. Quando ele demonstrou um coração arrependido, olha que interessante, nos últimos momentos, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo. Que coisa maravilhosa, não é? Isso é misericórdia de Deus. Então não deixou de existir. Jesus falou que hoje mesmo ele estaria com ele no paraíso. Então a inexistência não é uma possibilidade. Outro fato, estamos terminando esse primeiro ponto. A ressurreição dos mortos nos mostra que os mortos não deixam de existir. Por quê? O que isso tem a ver, pastor? Ressurgir, ou seja, tornar vivo novamente aquilo que já existe. O Espírito continua existindo. Se não seria, em vez de ressuscitar, seria recriar, ou seja, tornar a fazer. Não vai ser feito novamente porque já existe. O Espírito existe, a vida existe. E o que vai ressuscitar apenas é o corpo, porque a vida já existe. E o fato de nós ressuscitarmos já mostra, se há ressurreição, então o Espírito continua existindo. E aqueles que morreram com Cristo irão ressuscitar. Esse é o momento que nós esperamos. Iremos ressuscitar. Aí você pergunta, ressuscitar o quê? Tornar vivo novamente o corpo que está morto, porque o Espírito está vivo. E os que morreram com Cristo vão ressuscitar quando Jesus aparecer nos ares, ao soar da trombeta. E os que morreram sem Cristo vão ressuscitar depois do reinado milenar de Jesus, apenas para o julgamento do trono branco. E depois que ressuscitarem, serão lançados no inferno, serão lançados no lago de fogo. E essa será a segunda morte, como nós conversamos logo no início da aula. Último argumento desse primeiro ponto. O fato de que algumas pessoas serão salvas, isso não quer dizer que elas não terão existência eterna. Deixa eu reformular. O fato de que alguns serão salvos, aqueles que não forem salvos, o fato de algumas pessoas não serão salvas, O que não forem salvas, não quer dizer que elas não terão existência eterna. Preste atenção. O Espírito vai ser eterno. Os não salvos vão passar a eternidade aonde? No lago de fogo. Você está entendendo? Eternidade no lago de fogo. O fato de alguns não serem salvos, isso não quer dizer que existe um fim.
Não existe um fim para a vida, para o espírito. Ou vai ser junto de Deus, ou será separado de Deus. Não existe um meio termo. Ou você está de um lado, ou você está do outro lado. Não tem meio termo. Ou vai estar com Jesus para sempre, ou você vai estar separado de Deus para sempre. Segundo ponto, e os justos falecidos? Os justos falecidos estão com o Senhor. Aqueles que morrem com Cristo vão diretamente para o Senhor. O corpo perece, não é? O corpo vai virando pó, mas o espírito vai diretamente para Deus. Aí nós temos algumas passagens. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6 ao 8. Olha o que o apóstolo Paulo diz: portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Quando nós não estamos nesse corpo, ou seja, quando nós temos essa morte física, o espírito vai para o Senhor, se estamos com Cristo. Se morremos com Cristo, se morremos e entregamos nossas vidas a Cristo, vamos para o Senhor. E aí que entra, né, desse primeiro ponto, dessa afirmação: os justos falecidos estão com o Senhor. Primeiro ponto, letra A. Os justos, eles vão para um estado intermediário. Os justos não vão para um estádio intermediário, mas vão imediatamente à presença do Senhor através da morte. Aí nós temos algumas passagens para ler com você. Anote essas passagens. 2 Coríntios capítulo 12, verso 2 ao 4. Diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. O apóstolo Paulo está falando dele mesmo. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. O apóstolo Paulo está falando dele mesmo, que ele foi arrebatado, e isso aconteceu na sua conversão no caminho de Damasco. Ele passou 3 dias, e por que ele diz não sei se em corpo ou no corpo? Porque fugiu da compreensão dele, e ele foi até o terceiro céu. Não existe um estado intermediário, tira isso da sua cabeça, como purgatório. Não existe isso. Até contradiz totalmente as Escrituras, porque falar que existe um purgatório é falar que a salvação não é pela graça, mediante a fé. Quando a existência, a criação do purgatório, que foi uma das teses dos protestos de Martinho Lutero, na Reforma Protestante, aquelas teses que foi pregada na igreja de Wittenberg, uma delas era exatamente condenando a doutrina do purgatório. Se existe a doutrina do purgatório, olha como é irracional. Não, lá estão as pessoas que foram salvas, mas tiveram muito pecado. É totalmente contraditório às Escrituras. Então não existe um estádio intermediário, ou no purgatório ou num sono profundo. Vão diretamente para junto de Deus, não é? E o apóstolo Paulo presenciou, ele foi arrebatado ao terceiro. Gente, só o apóstolo Paulo foi arrebatado, tá bom? Mas ninguém. E por que o apóstolo Paulo foi arrebatado? Jesus queria dar uma aula particular para ele, que ele não teve. Por isso que ele diz, um apóstolo fora do tempo.
E uma das características de um apóstolo é que viu Jesus pessoalmente, andou com Jesus, aprendeu com Jesus. Essa é uma das características. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Porque lá em Atos, quando foram escolher o substituto de Judas, colocaram alguns pré-requisitos, e um desses era que acompanharam Jesus desde o seu batismo. O apóstolo Paulo não acompanhou, mas foi um apóstolo fora do tempo. Então esses apóstolos que tem por aí hoje, tudo é mentira, tudo é falsidade. Não acredite, é falso profeta, é falso mestre. Não acredite em nada disso. Vão para o inferno também, infelizmente, porque estão enganando um monte de gente. E o apóstolo Paulo, ele foi fora do tempo, porque ele pegou diretamente com Deus. Então, esses momentos que ele teve arrebatado, né, ele aprendeu diretamente, e foi fundamental para que as 13 cartas foram escritas. Pronto. Ninguém precisa mais arrebatado não, tá? Nem para o céu, nem para o inferno. Vai que tu vai arrebatado para o inferno e fique por lá. Não acredita nisso não, tá? Não acredita nesses livros doidos, tá? De gente que foi arrebatado e Deus foi mostrar o terceiro céu. Não acredite em nada disso não, isso é mentira furada, tá bom? Isso é mentira. Isso foi para mostrar como é que era, rua de ouro, de cristal, muita gente cantando, abestado. Pode falar isso para ele. E aí, então, para onde é que nós vamos? Terceiro céu. Outra passagem que você vai botar aí para ler comigo, Efésios capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Eu uso esse versículo para mostrar a minha compreensão do terceiro céu. Mas terceiro céu, nas escrituras, é sinônimo de paraíso, é sinônimo de seio de Abraão. No Velho Testamento é uma expressão muito utilizada. Está no seio de Abraão. Quer dizer o quê? Morreu com Deus, está lá com Abraão, que Abraão está com Deus. São sinônimos. Mas o que eu entendo dessa palavra, dessa expressão usar essa expressão usar terceiro céu, né? O que eu entendo disso? Eu acredito que é aquela parte celestial que os seus olhos não veem, além daquilo que você enxerga, além daquilo que você consegue visualizar, é onde está a presença de Deus. E é para lá que vão aqueles que morrem com Cristo. Não vão ficar no estado intermediário. Não existe isso. E depois que Jesus voltar para reinar aqui na terra, os que são salvos e estão no terceiro céu, né? Ou no paraíso, ou no seio de Abraão, conforme você achar melhor, vão voltar para reinar com Cristo aqui na terra, nessa terra que nós estamos, tá? Nessa terra. E aí nós aprendemos isso em escatologia, né? Nessa terra. Só que agora você não vai sofrer dor. Você não vou ter um corpo. Sim, vai ter um corpo, mas um corpo não mais corruptível. O apóstolo Paulo usa muito essas expressões. O apóstolo Pedro fala que nós estamos num corpo temporário, né? Mas não é mais corruptível, não tem mais dor. Você não vai poder mais morrer, né? E nós seremos aqueles que irão reinar com Jesus, os juízes, os desembargadores, os prefeitos, os governantes, sem corrupção. E aí a humanidade que ainda sobrou e está aqui, aí não vai gostar de você porque você é justo. Porque olha, o coração humano é terrível. E aí não vai poder fazer nada com você, porque você não morre, intocável. Mas enquanto isso não acontece, nós estaremos no terceiro céu, esperando esse momento, do lado de Deus. E mesmo durante a tribulação, acredito que aqueles que já foram salvos estarão lá olhando tudo, vendo tudo o que está acontecendo, esperando os outros irmãos subirem, os que serão mortos durante a tribulação porque não foram fiéis. Aí vão passar pelo fogo, né? Mas mortos irão ao lado de Jesus. Sinônimo de paraíso. E a percepção é além do que podemos ver na presença do próprio Deus. Agora vamos para o nosso último ponto da nossa aula de hoje. Se os justos que morrem com Cristo vão para o céu,
Os ímpios falecidos vão para onde? Para o inferno. Isso fica claro aonde? Em que passagem? Primeira passagem, na história de Lázaro e o homem rico. Nós lemos essa passagem na aula passada, bem direitinho, né? Se você não teve aqui, você pode lê-la. Se você perguntar de mim, pastor, o senhor acha que é uma parábola? Não, eu acho que não é uma parábola. Por quê? Porque em nenhuma parábola Jesus deu nome às pessoas. E aqui dá. Mas, mesmo que fosse uma parábola, não muda o sentido e aplicação dela, do texto. O sentido e aplicação é o mesmo. Então, a questão não importa se é uma parábola ou não. Porque o ensinamento é muito claro. E nós lemos esse texto na semana passada, bem direitinho, e tem uma distinção bem clara, não tem uma distinção? Entre quem está no inferno e quem está no céu. Não tem como sair, não tem para onde ir, não tem como sair de lá. E o homem rico pergunta: ó Deus, então mande que Lázaro estava no céu, e ele usa o termo no seio de Abraão, que era um termo conhecido pelos judeus. Os judeus conheciam bem esse termo, seio de Abraão. Mande que avise aos meus parentes para que se arrependam e não venham para cá para onde eu vim. E aí Jesus responde, se eles não acreditaram em Moisés e nos profetas, vão acreditar em alguém que voltou dos mortos? De fato. A incredulidade faz parte do coração humano. Aí você, mas voltou dos mortos. Aí eu pergunto de você, todo mundo acredita em Jesus? Vai inventar desculpa. Não inventa desculpa? Ressuscitou nada, invenção. Pois é. Na verdade, o homem sempre procura desculpas, motivos para não acreditar em Deus. Não é que as evidências não são claras, é que o coração do homem é perverso. Não quer crer em Deus. E nesse texto fica muito claro, viu gente? Muito claro. Da mesma forma, já lemos Judas, versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Fica bem claro com os habitantes de Sodoma e Gomorra, bem claro, e nós lemos já esse trecho de Judas. Posso até ler novamente para você, até eu falei do particípio presente, para explicar melhor esse trecho, que demonstra uma ação contínua, ou seja, estão desde aquele tempo, desde aquele momento, ali separados de Deus. Diz assim, versículo 7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, sofrendo, uma ação contínua desde aquele momento, e continua acontecendo, estão sofrendo. Então quando as pessoas morrem sem Cristo, infelizmente, é triste, mas é um fato, vão estar sofrendo no fogo eterno, inicialmente no inferno, depois no lago de fogo. E o outro texto que nós olhamos, é 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, é uma prisão temporária. Abra comigo a sua Bíblia. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. É uma referência ao inferno, O qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Mas quanto aos questionamentos desse trecho de 1 Pedro capítulo 3, versículo 19 em diante, eu deixo para você como tarefa, porque agora vamos olhar as tarefas que nós temos para essa semana, para você levar para sua casa. Isso não está na sua apostila, então você vai copiar. Está aqui, olha, só são 5 perguntas, mais nada, para casa. Primeira pergunta: as pessoas deixam de existir depois que morrem? E aí, essa primeira pergunta, você vai conseguir responder com o primeiro ponto da nossa aula de hoje, aqueles vários argumentos que foi do A ao G, vários argumentos. Aí você pode responder utilizando alguns daqueles argumentos. Você pode escolher 3 ou 4 argumentos bem convincentes para responder essa primeira pergunta. Aí a número 2, o que acontece quando os salvos morrem? Aí o ponto número 2 da nossa aula de hoje, que tem na sua apostila
que nós olhamos aqui nos slides, responde essa segunda pergunta, viu? Aí você pode utilizar aquelas passagens. Sempre é importante você utilizar passagens, para você mostrar que não é você que está inventando, está ali no texto. Vão diretamente para o céu, não ficam num estado intermediário. Não, diretamente do lado do Senhor. Aí tem várias passagens que você pode utilizar para responder essa segunda pergunta. E a terceira, o que acontece quando os não salvos morrem? Vão para o inferno. Quais são as passagens? Judas capítulo 1, verso 7 é uma passagem brilhante. Lucas capítulo 16 também é outro texto interessante. E aí você vai responder apenas o ponto 3. Esse é o ponto 3 da nossa aula de hoje. Aí quarta pergunta, o que é o terceiro céu? Aí na sua apostila, tanto na sua apostila quanto no slide, tinha uma explicaçãozinha bem direta e sucinta a respeito do terceiro céu. Mas é importante você entender que é sinônimo de paraíso, tá, gente? Sinônimo de paraíso, sinônimo de seio de Abraão. É importante você compreender isso. E para terminar, fica essa pergunta para você. Como se explica 1 Pedro capítulo 3, versos 19 a 22? E aí você vai tentar responder essa pergunta, porque ele fala, o primeiro entendimento que você tem é que Jesus foi até o inferno e pregou aos espíritos que estavam presos, espíritos estes dos tempos de Noé. Então, peraí, isso pode acontecer? Isso não contradiz alguns princípios bíblicos? Então vamos tentar responder isso aí. Você vai procurar uma resposta racional para essa pergunta. Tudo bem? Que Deus abençoe.